boa noite. Hoje no programa Brasilianas.org vamos fazer um balanço dos movimentos sociais em 2015. Ao longo desse ano foi possível observar um ganho maior de visibilidade de grupos historicamente marginalizados ou recém-constituídos aí. Por outro lado, grupos de diferentes tendências políticas e sociais se articularam promovendo ações diretas nas ruas para chamar a atenção do poder público para suas demandas. Para discutir esse empoderamento dos movimentos sociais, os frutos de junho de 2013 e a importância da internet como meio facilitador de articulação política, contamos hoje com a participação de Tiago Aguiar, militante do movimento Juntos, um movimento nacional de juventude que luta pela educação de qualidade e por uma sociedade com igualdade e liberdade para todos, e Alessandro Soares da Silva, professor livre-docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E também contamos com a participação do Nelson Lin, que irá selecionar perguntas enviadas pelos internautas. Lembrando que o programa foi gravado e, portanto, as perguntas já encaminhadas e selecionadas no nosso site brasilianas.org. Eu pediria primeiro ao Tiago para contar o que é esse movimento, quando surgiu, como que é organizado, qual a abrangência. Bom, boa noite, Luiz, boa noite a todos. O Movimento Juntos é um movimento de juventude nacional, surgido em 2011, muito sob o impacto, naquele momento, das manifestações que a gente via acontecendo em outros países do mundo. A Espanha, a Grécia, Egito, Estados Unidos, a gente foi muito inspirado por aquele período. E, posteriormente, claro, eu poderia dizer, se a gente surgiu em 2011, a gente foi refundado em junho, porque aquilo nos atravessou totalmente. Desde então, o movimento tem uma capilaridade mais nacionalizada do que tinha antes, e a concepção nossa é de um movimento que possa reunir o que a gente diz que é a unidade na diversidade. Então, que tenham várias frentes, atuam estudantes universitários, secundaristas, mulheres, LGBTs, negras e negros, então, várias não tem expressões. Vinculação partidária? Nem... Existe vinculação partidária de alguns dos seus membros, Sim, mas o movimento não. Mas não é um movimento apartidário, ou seja, nós achamos que é importante a organização, valorizamos, mas o movimento tem os seus próprios espaços de organização. E como é que é a estruturação desse movimento? Como é a diretoria? Como que se reúne? Como que discute? Como que tiram posições? Ele se organiza nos seus locais. Então, os secundaristas se organizam por escola, os universitários por universidade, os movimentos setoriais fazem as suas próprias reuniões. Então, esses são os núcleos onde se organiza o dia a dia do movimento. E aí existem grupos de trabalho, ora temáticos, ora regionais. Então, um grupo de trabalho, por exemplo, aqui estadual de São Paulo, e um grupo de trabalho nacional que reúne as várias frentes do nosso movimento para organizar os grandes posicionamentos. São quantos estudantes que estão ligados a esse movimento? Olha, não tem como a gente dar um número preciso, porque o movimento tem uma participação, às vezes, muito fluida, de gente que se apropria da ferramenta, não é? Mas eu poderia dizer que no Brasil todo nós somos já cerca de 2.000 jovens participando do Juntos. Ferramentas que você fala são ferramentas de rede social? Isso, quem se apropria do movimento pela internet e aí vai organizar um núcleo na sua cidade. Tem várias experiências assim. O nosso grupo, o nosso trabalho, por exemplo, no Ceará começou assim, em Sobral, e depois se expandiu para o estado. No Acre começou da mesma forma, no Amazonas começou assim. Sobral, eu sei que tem uma experiência interessante lá, educacional também. Vocês também pegam experiências bem-sucedidas e disseminam? Como é que é a temática? Olha, o movimento é um movimento que de militância e de luta, não é? Então, é claro que a gente em cada localidade tem uma reivindicação, uma demanda e as pessoas se organizam ao redor delas. Tá. E você fala ferramentas, vocês têm ferramentas de rede social específicas ou usam as convencionais? Não tem uma ferramenta de redes sociais do Juntos, mas é claro que a gente sempre se apropriou muito de todas essas ferramentas que a internet traz. A nossa página na internet, o Facebook, hoje o WhatsApp, que foi agora bloqueado recentemente aí pela Justiça, né? Mas o WhatsApp também é uma ferramenta muito importante, então a gente valoriza o uso dessas formas que a internet abriu. Ô, Alessandro, como é que você vê, digamos, esse pipocar de movimentos que eles próprios, como já foi dito aqui, são fluidos, são pontuais, ganham uma dimensão ali. Como é que você vê isso aí em termos de uma nova organização daqui para diante? Olha, Nassif, bom, boa noite para você, para quem está assistindo o programa, boa noite também para ti, Tiago. Me parece que há uma nova onda de movimentos sociais a partir da disseminação das ferramentas de internet. Mas muitas vezes as pessoas celebram os movimentos sociais e as ferramentas virtuais como uma forma de ampliar a participação,
mas eu tenho um pouco de restrição a esse tipo de análise e eu tendo a concordar com o historiador Charles Tilly, que no seu último livro antes de falecer, que era Os Movimentos Sociais das Origens ao Facebook, ele vai analisar e vai apontar uma questão que para mim é bastante importante. A ferramenta virtual, ela necessita da materialidade da ação. Tá. Ou seja, se você não vai para a rua, você não faz a transformação social. E Só algumas curtir não pessoas, adianta. claro, porque só curtir não adianta. Você vai um evento ou uma participação, você tem milhares, milhões às vezes de pessoas e você tem 500, tem 1.000, tem 10.000, você não reflete aquilo que é a virtualidade. Então, muitas vezes as pessoas têm uma expectativa sobrevalorizada do que são as ferramentas virtuais. Entretanto, me parece que a situação nacional e as situações muitas vezes regionais, dependendo do que são os movimentos e as pautas que estão em questão, tem levado as pessoas a sair de trás da tela do computador e irem às ruas, exatamente porque percebem que se não materializam o desejo numa ação concreta, que tenha visibilidade, que tome as ruas, a pressão que a internet faz, ela chega a um teto, ela tem um limite. Então, você precisa dar uma continuidade, uma concretude daquela ação e, eternamente, a rua, tomar as galerias dos parlamentos e outras ações mais efetivas, elas fazem ganhar força a luta e a conquista do que é a expectativa dos movimentos. Agora vamos pegar as bandeiras, né? Quando você tem uma reunião do sindicato, formas organizadas, estruturadas, eles trazem lá uma lista de reivindicações objetivas aí, batalha por aquelas reivindicações, né? Quando você vai para um ambiente distribuído assim, pulverizado e tudo, que tem 1.000 demandas, de que maneira que se manifestam essas posições? Tem que ser em cima de grandes temas e grandes valores? Como é que ganha força? Sempre quando você tem temas eixos, é mais fácil você fazer a luta e também a organização interna. Porque, por exemplo, agora, quando ele estava contando um pouco como é o movimento ele não caracteriza-se, na minha leitura, o Juntos, como um movimento social, sobretudo quando você vê classicamente o movimento como uma unidade, porque isso já não dá mais conta. É muito mais uma rede de diversos movimentos sociais que se articulam porque sozinhos não tem não tem força, né? Ele acaba de dizer que são em torno de 2.000 pessoas organizadas no mundo. Imagina cada uma dessas pequenas bandeiras organizadas separadamente. Elas não têm expressão, elas não conseguem atingir mais do que o âmbito local. Então, digamos que nós temos uma lógica local, né? Você precisa de uma ação local, mas você precisa ter uma expressão que transcenda a regionalidade ou a particularidade da tua demanda. Então, ação em rede é uma questão importante. Me parece que é uma tendência nos movimentos sociais. Mesmo quando você pensa um movimento como o MST, por exemplo, você, quando olha a particularidade do movimento no Paraná, o movimento em São Paulo, o movimento no Nordeste, quem são as lideranças regionais e como eles organizam e pensam a pauta geral do movimento, você tem a sensação, muitas vezes, são distintos movimentos agrários. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo que você está colocando, os partidos políticos, quer dizer, o conceito de partidos políticos ainda é insubstituível. Quer dizer, não estou dizendo esses partidos políticos, mas, digamos, o partido como um agente unificador de demandas pulverizadas? Eu acho que são coisas diferentes, porque assim, qual é a função ou a expectativa que se tem de movimento social? Eu gosto muito de uma leitura que vai pensar assim, que o movimento social ele deveria funcionar como uma espécie de consciência social, ou seja, quando que o pacto social não funciona, quando que as relações sociais não funcionam, por quê? Porque elas não conseguem assimilar ou superar as desigualdades, a marginalidade, portanto, tem uma parcela significativa que não se sente acolhido no que é essa lógica. Então, o que faz o movimento? Ele pressiona para que você tenha instrumentos para que essas pessoas tenham vez, tenham voz, tenham um lugar no mundo. Partidos políticos fazem um outro papel. Eles também fazem um pouco isso, mas eles estão dentro de uma lógica da democracia representativa. Então, eles ainda são a ferramenta que garante a produção da legislação, a governança no Estado, no Executivo. Eles ainda fazem esse jogo dentro do que é a lógica da democracia representativa. Contudo, os movimentos sociais ganham uma força imensa
porque eles começam a forçar pautas que os partidos a princípio não querem. Por exemplo, a pauta LGBT ou a pauta racial. São pautas que ainda os partidos têm resistências, porque isso depende de como o seu eleitorado, o seu nicho eleitoral, ele vê esse tipo de pautas e como ele se relaciona com isso. Então, você, se não tem uma ação organizada dos movimentos sociais, você não força. Há muito tempo atrás nós vimos o PSOL, vimos o PT com linhas de ação dentro do campo LGBT. Hoje você vê no PSDB, você vê no DEM, né? Então o que acontece? O que aconteceu? Você vai vendo que a pressão dos movimentos sociais acabam fazendo com que os partidos... Tem que ter um estuário lá na frente. Claro, os partidos acabam assumindo uma determinada parcela da agenda segundo o que é o limite da própria ideologia partidária. Tiago, então em cima do que foi colocado pelo Alessandro, quando a gente fala em educação, você tem o tema genérico educação de qualidade, que passa por um conjunto grande de bandeiras, aí, ou participação maior de pais e alunos e professores, ou a questão da meritocracia. Como é que vocês se situam, as linhas pedagógicas e tudo, como é que vocês se situam dentro desse universo? O que é uma boa educação para vocês? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é uma pergunta pertinente porque tem um debate hoje na sociedade sobre o destino dos fundos públicos, né? O programa do Temer, A Ponte para o Futuro, o que ele é bem claro ali é que quer terminar com a dotação orçamentária para a educação e para a saúde. Isso seria um retrocesso terrível, porque já é insuficiente o financiamento da educação hoje. Então, e daí você parte do pressuposto também que quando você vai desvincular não é para aumentar, né? Exatamente, é sempre para diminuir. Então, uma proposta desse tipo mostra que, sem dúvida, a nossa agenda tem que se basear, em primeiro lugar, na defesa de mais financiamento, porque isso vai significar o professor com uma remuneração superior, mais investimento em infraestrutura. A gente estava aqui, antes de começar o programa, discutindo a criação da EASH, o caso da Universidade Federal do ABC. São várias universidades que foram criadas e que têm ainda uma demanda de estruturação, ou seja, hoje já não dá conta o orçamento. Precisaria lutar para ampliar. Então tem uma bandeira nítida aí, unificadora, que é aumento das dotações para a educação. Né? E eventualmente, inclusive, permitir ou enfrentar as pioras. Não é? Veja o caso agora do corte de orçamento da educação federal, que tem causado em algumas universidades que estão fechadas porque não conseguem pagar fornecedores, luz, limpeza. A UERJ agora no Rio recentemente ficou fechada, a UFRJ no começo do ano. Então tem uma crise na educação muito grande. Mas eu acho que é mais do que isso, Nassif, porque também tem uma pulsão por mais participação, um debate por uma modificação pedagógica mesmo, também era outra coisa que a gente aqui em off conversava, não é? O exemplo que foi esse movimento de ocupação das escolas, porque o Alckmin lidou com esse movimento como os tucanos lidam em geral, uma linguagem tecnocrática, uma linguagem que tentou obscurecer os seus reais interesses, no caso ali era fechar cerca de 100 escolas para economizar dinheiro, para poder fazer o tipo de ajuste que o PSDB gosta de fazer, com um argumento de que ali o que estava em jogo era mais eficiência. Mas não levaram em conta o interesse daqueles estudantes, das comunidades, como as famílias se estruturam para poder levar os seus filhos. Quando a gente fala em eficiência em escola, é a formação do aluno. Exatamente. O próprio fato dos alunos estarem alijados da discussão é um negócio antipedagógico. Já mostra que não se trata de eficiência do ponto de vista pedagógico, sem dúvida. E eu acho que a lição que esses jovens trouxeram, bom, são várias lições, mas a principal lição é que se os governos continuarem funcionando na mesma lógica do que a gente via acontecendo antes de junho, vão enfrentar grandes resistências sociais. Por isso eu tenho algumas ponderações com essa opinião que às vezes circula de que o Brasil vai à direita, ou a direita no Brasil se fortalece, tem uma ofensiva conservadora. Eu acho que, na verdade, o caso dos estudantes de São Paulo mostra que não é bem por aí. Existe uma polarização no país e os governos que insistem nessa mesma frequência de funcionamento, como é o caso aqui do governo Alckmin, vão enfrentar resistências crescentes, não é, na nossa sociedade. Como foi o caso do governo Dilma também lá atrás, em relação aos sinais de junho. Né? Sem dúvida. De uma certa forma, o governo Dilma paga o preço das suas escolhas em 2013, porque ali você dizia que, tem uma pulverização de pautas, mas existia um sentido. Da participação. E o sentido de junho, na minha opinião, era a participação, ou seja, rechaçar esses acordos que o Congresso faz, a velha casta política faz ao redor dos seus interesses, e, de outro lado, disputar o orçamento para que os serviços públicos tivessem mais qualidade. Esses eram os dois eixos de junho. E a Dilma, naquele momento, ofereceu os tais dos 5 pactos, que ninguém sabe onde foram parar.
E chegou, num certo momento, quando a crise ficou mais aguda, a falar em convocar uma Assembleia Constituinte. Foi desautorizada pelo próprio Temer naquele momento. E de lá para cá, o que a gente viu, tanto do governo federal, mas dos principais partidos que sustentam o nosso regime, é uma incapacidade total de oferecer respostas a isso. Né? Então, Alessandro, aí que entra, como é que você vê essa questão dessa ansiedade aí que, aliás, explodiu algo, uma insatisfação que vinha de anos aí em relação ao modelo político, né? E a própria lentidão do modelo político, da democracia representativa, como é que se resolve esse embate aí de todas essas ansiedades represadas e agora explodindo de um lado e de outro lado um modelo político que não se muda da noite para o dia? De que maneira que se compatibilizam esses dois fatores? Olha, eu acho que é difícil compatibilizar esses fatores do jeito que nós temos o sistema organizado, né? Porque é um sistema que garante determinados benefícios de determinadas oligarquias, de determinadas parcelas de interesses, tanto na indústria quanto no âmbito agrícola, ainda dentro do Congresso Nacional e da estrutura partidária, né? Então, acho que, por um lado, as pessoas e o Congresso, ele tem protelado desde que começamos esse século, se fala da emergência de uma reforma do sistema, né? E os movimentos sociais têm pressionado de uma maneira geral, né? E as oportunidades, acho que foram perdidas no governo Lula e no governo Dilma, quando se teve o ápice da força desses dois governos, que se poderia ter mexido melhor no Congresso, isso se perdeu. E o que seriam esses pontos centrais de mudança no modelo político? Eu acho que algumas coisas que ainda temos dificuldade de perceber é que a forma com que nós temos... Bom, acho que tem uma questão anterior à mudança do modelo, que é o que você apontava, essa relação com a sociedade e o modelo. O modelo, ele garante benesses. Mas, por um outro lado, a sociedade, ela vive muito uma lógica da democracia delegada. Né? Ou seja, assim, você vota e você espera que em 4 anos a pessoa que você votou faça as coisas por você, sem que você faça, tem uma cultura do controle do mandato ou do quais são as ações que acontecem ali. Há exemplos de diversos grupos que tentam fazer esse tipo de controle, algumas pessoas também fazem, mas agora, alguns cidadãos. Mas agora você não tem uma cultura de massa de saber o que acontece dentro desse universo particular que é a política, né? Para as pessoas se põem um pouco ao lado. E se a gente não transforma isso, qualquer ação que seja transformadora dentro do universo da política, ela pode virar uma armadilha. Então, tanto que você vai ver o distritão do PMDB e outras respostas que o Congresso tem ofertado para a reforma política, na verdade, se você passar a peneira, você vê que é trocar 6 por meia dúzia. Porque você garante os mesmos para as pessoas no poder, pior, a mesma situação. Ou pior, era né? muito pior. Exatamente. Outro dia eu estava relembrando, lendo alguma coisa sobre a campanha civilista do Rui Barbosa, e ele falava, a política não tem temas nacionais, são só temas locais. Se tiver voto distrital, daí que você vai ter a municipalização da política federal. E acho que a gente tem um problema também no voto distrital misto. Por exemplo, como a gente tem ainda, você não é uma voto em lista, não é um montão de coisas que acontecem em outros países, que aí o debate para entrar temas como LGBT, raça, gênero, mulheres, você faz dentro do partido a hora de montar a lista. O distritão, mais ou menos como tem sido pensado, ou o distrital misto no Brasil, ele seria um dificultador de políticos que têm esse tipo de agenda de conseguir a eleição. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin, lembrando que o programa foi gravado e as perguntas já enviadas ao nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, Nassif, Diogo Silva, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, pergunta: como as mobilizações podem atuar de forma a contra-atacar todo esse conservadorismo no Congresso e na política em geral? E daí, Tiago? Porque as manifestações são de forças ditas por progressistas, mas são também de forças conservadoras, intolerantes aí, né? Como é que, ou seja, as redes sociais, a internet, elas abriram uma caixa de Pandora aí que... Bom, são muitas questões, mas primeiro a pergunta em si, não é como as mobilizações podem enfrentar isso. Eu acho que no próprio caso do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, a principal resposta veio da rua.
porque o Cunha tem essa prepotência, essa arrogância de achar que ele pode controlar, usando as suas prerrogativas, o ritmo das investigações ou as chantagens que ele organiza ali no Congresso, mas os problemas do Cunha aumentaram quando uma série de manifestações no país todo foi questionar justamente o tipo de política que o Cunha propõe no caso do projeto que iria inclusive acabar com a pílula do dia seguinte, né? Aquele mote, o pílula sai, pílula fica, Cunha sai. E foi o movimento de mulheres que fez isso. Então, polarizou o país e abriu um flanco de enfrentamento ao Cunha que depois, Lava Jato e todas as coisas que a gente tem acompanhado no noticiário aprofundaram. Então, eu tenho a impressão de que existe uma polarização no país. E é claro que as redes sociais instantaneizam mais o posicionamento político. É preciso ter um posicionamento em tempo real, mas as ideias circulam, isso é bom, eu acho que isso é positivo, as ideias circulam no país, tem debate. E existe uma polarização no nosso país, uma polarização social, uma polarização política que, de uma certa forma, eu acho que é útil, porque ela escancara questões, ela coloca os problemas. E eu acho que também vai revelando um pouco quem é quem. De uma certa forma, tem uma decantação das manifestações. Essa última rodada de manifestações de dezembro mostrou um pouco isso. O Datafolha fez uma pesquisa muito interessante sobre a marcha do dia 13, não é? Do domingo, a marcha a favor do impeachment. Ali é um público bastante... próprio, não é? Bastante restrito e homogêneo. É um público bastante mais idoso, quer dizer, é um público mais velho. A juventude não participa, está fora desses atos, então são protestos que estão um pouco na contramão de junho, questionando uma opinião corrente também que era de que 2015 é a continuação de junho. Não é, porque está claro ali, do ponto de vista da faixa etária, é outra população. Eu fui numa formatura essa semana aí, tinha umas 8, 10 turmas. Então, tinha 8, 10 discursos dos alunos de cada classe lá. Nenhum levantou essa bandeira da corrupção, não, mostrando que a cabeça da rapaziada está muito mais olhando para frente aí, falando de ética, sim, falando da importância mas sem levantar, sem, digamos, entrar nessa isca aí da... Eu acho, Nassif, que de fato a corrupção é uma coisa que deixa o país todo indignado. É evidente que se você acompanha o noticiário e você vê Mas a batalha anticorrupção está sendo apropriada de forma espúria. Agora, também, não pode ser que o Cunha e o Paulinho da Força sejam a vanguarda da luta contra a corrupção no país. Então, eu acho que o sentido do que tem sido debatido pela juventude, pelas manifestações, é o aprofundamento da democracia. E a gente sabe que a corrupção é uma demonstração, é um exemplo do tipo de funcionamento desse arranjo da nova república. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos agora ao primeiro intervalo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje faz um balanço dos movimentos sociais em 2015. Está conosco nesse segundo bloco a Djamila Ribeiro, que é filósofa e pesquisadora da Unifesp. Nesse segundo bloco vamos falar da internet como meio de comunicação facilitador de articulação política. Eu queria primeiro que a Djamila falasse um pouquinho, Djamila, do seu movimento e do blog Blogueiras Negras também. Como é que surgiu e qual que é o alcance dele? Na verdade, eu não sou coordenadora do Blogueiras Negras. Eu fui autora, escrevi alguns textos, comecei a escrever na internet para lá. E Blogueiras Negras é um espaço bem bacana porque reúne mulheres do Brasil todo e escrevendo sobre as nossas questões a partir das nossas perspectivas, né? Atualmente eu tenho uma coluna... De mulheres ou de mulheres negras? De mulheres negras. Tá. Atualmente eu tenho uma coluna no site da Carta Capital, né, onde eu escrevo também sobre questões de feminismo negro. E eu acho que tem um alcance muito grande porque a mídia hegemônica, de certa maneira, nos invisibiliza ainda, né? Principalmente a mulher negra. E na internet a gente encontrou um espaço para existir, né? E para pautar as nossas questões. Então, acho que é um espaço bem importante porque dá visibilidade às nossas questões e acaba instrumentalizando a militância também. Então, isso é um ponto interessante. Outro dia eu trouxe até um militante do movimento negro, professor muito bem preparado. O que a gente via, digamos, no começo, eram aqueles movimentos muito pontuais. Né? Movimento em favor dos negros, ou em favor das mulheres. Depois você começa a perceber que mesmo nesse movimento você tem problemas e preconceitos. E muitos dos movimentos de esquerda tinham muito preconceito em relação à mulher também. Como é que vocês tentam criar uma horizontalidade nos direitos das mulheres?
É uma ótima pergunta, porque na verdade o movimento feminista, de certa forma, acaba privilegiando a mulher branca. Tá. E o movimento negro tem um olhar extremamente masculino. Então Tá. a mulher negra fica meio ali no limbo, né? Tá. Então as feministas negras surgem para fazer essa crítica também a esses movimentos, perceber que nós, como mulheres e negras, a gente não pode escolher contra qual opressão lutar. Nós somos negras e nós somos mulheres. Então elas cunham um conceito bem interessante que é o da interseccionalidade, que é pensar como que as opressões se entrecruzam, agem de forma combinada e que não tem como a gente eleger qual delas é mais importante. Né? E para os movimentos perceberem que precisa ter esse olhar para as especificidades. Né? Senão a gente continua elegendo quais sujeitos devem ser representados, assim como as estruturas de opressões fazem. Né? Então, elas vêm fazendo essa crítica há muito tempo e a gente continua pautando porque a gente ainda encontra dificuldade. Às vezes a esquerda ainda fala, a questão é de classe. Claro que a questão é de classe, mas a questão também é racial, a questão também é de gênero, num país em que o racismo cria um grande problema de classe porque você gera uma grande massa de negros pobres. O racismo cria uma hierarquia de gênero, colocando a mulher negra numa situação de maior vulnerabilidade social. Então, é pensar como que essas categorias não podem ser pensadas isoladamente. Né? Senão a gente continua ainda... Eu cito no meu blog, que tem um público majoritariamente esquerdo, mas quando entram temas ligados a mulheres, aparece um machismo lá que você fica... E como é que vocês acham que estão o resultado nas lideranças masculinas negras? Como lidar com isso? Não, vocês estão conseguindo... A gente tenta, né? Mas, assim, a gente faz a crítica, mas a gente também tem um protagonismo nosso de nos colocar como sujeitos políticos também. A gente pauta as nossas questões e continua fazendo a crítica aos outros movimentos, porque ainda a gente tem dificuldade. A gente até hoje, 2015, como você falou, mas questão de gênero divide a luta, falam. Ou os homens negros falam, também vai dividir a luta, a questão é racial. Mas não divide a luta porque nós somos essas coisas, né? E até hoje a gente ainda tem essa dificuldade de pautar, porque acho que o sujeito que tem algum privilégio, ele acaba se segurando naquilo e não quer ver outras coisas. E não é porque você é oprimido que você não pode legitimar a opressão contra outros grupos. É entender que ser oprimido não pode ser utilizado como desculpa para legitimar a opressão. Né? E ter um olhar muito mais global e um olhar muito mais, eu acho, fazer um diagnóstico mais real, assim, da nossa Alexandre, vamos voltar aqui esse imbróglio político. Né? Você tinha, digamos, no jogo político tradicional, aquelas grandes bandeiras unificadoras que já foi mencionado aqui, a favor da inclusão, a favor do mercado, a favor do... Agora você tem, cada movimento tem as suas bandeiras específicas e dentro dos próprios movimentos você tem esses questionamentos. Você tem uma pulverização ampla de toda a estrutura de poder, inclusive na ponta lá. Qual é a resultante disso? Olha, eu acho que tem uma questão importante a partir do que a Djanira coloca, que eu lembro de uma feminista que já faleceu há algum tempo, que era Eliette Saffioti. Ela sempre dizia assim que você tem três elementos do capitalismo, do racismo e do patriarcado como elementos estruturantes da relação social. Então, quando você pensa a superação das opressões ou superações de elementos que geram desigualdade, você tem que ter elementos estruturantes sem perder de vista os elementos que atravessam esses elementos que são estruturantes, né? E acho que esse é um problema grave, porque quando você quer organizar as pautas, seja dentro do Congresso, seja dentro dos movimentos sociais, seja no dia a dia das pessoas, as pessoas sempre partem daquilo que é os elementos que dizem respeito a ela nessa vida cotidiana. E há uma dificuldade de construir uma noção de nós, de coletivo, para uma ação coletiva que não seja a ação coletiva que seja a imagem de Narciso, a imagem de si próprio, né? E é porque não há como, por exemplo, o que você perguntava antes para Djamila, sobre como é que dá essa relação com os homens, é uma relação de poder, ou seja, para que haja igualdade, alguém tem que abrir mão de alguma parcela de poder e, portanto, também, além disso, tem que reconhecer esse outro, que é o outro que vai compartilhar esse poder consigo. Então, como pensar uma transformação social, uma mudança social que não passe por uma outra cultura política,
E aí acho que atravessa questões educacionais, questões de espaços de participação. Por exemplo, na Alemanha hoje, as mulheres se deram conta que não basta ter direito à maternidade, elas voltavam para o trabalho e já tinha outra pessoa, ela mantinha o trabalho, mas já tinha outra pessoa engatilhada com os poderes que ela tinha. Está esvaziada a sua função, ou seja, como é que você garante esses espaços? Por quê? Porque ela é culpada de ficar grávida? Não, agora você alterna a possibilidade de alternar a licença maternidade com o homem, com o marido também. Então, como é que você faz essa transformação cultural aqui? Ainda é muito difícil. E me parece que isso também dificulta a transformação dentro do que a gente falava no bloco anterior, que é a reforma política. Nós temos ainda uma expectativa social de transformação social que aponta para necessidades, mas a gente ainda fica apegado a determinados elementos que estão na mídia ou que são destacados na mídia como se fosse a totalidade, que era o caso, por exemplo, da corrupção. Nós temos mais perda econômica com o mau gasto público do que efetivamente com a corrupção. Isso são dados internacionais, não é um problema do Brasil. Então, como é que a gente pensa isso? Acho que a gente precisa apontar com esses novos eixos também estratégias de uma nova educação política para novos sujeitos políticos. Tiago, nas discussões de vocês, como é que esses outros temas, a questão do feminismo, a questão da educação inclusiva, todos esses temas entram, fazem parte do escopo de vocês ou vocês focam especificamente nesses temas mais gerais? Não, sem dúvida entram, não é? Inclusive, bom, e aí são movimentos auto-organizados. Por exemplo, o Juntas, que o setorial de mulheres do Juntos é muito atuante. Foi parte desse movimento que a gente discutia do combate ao Cunha, contra o projeto do Cunha, igualmente LGBTs, negras e negros, porque a gente acha que essa era a concepção do Juntos. Se a gente não conseguir ter essa capacidade, ou ao menos tentar reunir essa diversidade de pautas, vai ser muito difícil dar conta dos vários temas que estão em questão hoje. E eu insistiria numa coisa, Nassif, eu acho que é fundamental fazer isso, fazer essa unidade e propor, porque do lado de lá o que a gente encontra é um pouco mais do mesmo, não é? Quanto mais se aprofunda a crise, mais se oferecem as mesmas respostas. É um pouco o que o Vladimir Safatli vinha escrevendo um tempo atrás, de que é a saída do chama ao Dunga, que é muito peculiar ao Brasil. Então, a situação está ruim no país, então o que é que o Congresso faz? Chama o Cunha, oferece na reforma política o mesmo tipo de saída ou até pior, e essa discussão ao redor do impeachment, que é toda, desde o princípio, errada, não é? Com o Cunha fazendo chantagem, com o Temer, com uma comissão que é eleita aos tapas, destruindo a urna, a comissão de ética, que na verdade é a omissão de ética, que fica 8 semanas sem tomar nenhuma decisão. Então as pessoas ficam um pouco dissociadas e divorciadas do que é a representação política. Eu acho que esse é que é o mais grave da crise, porque ao mesmo tempo em que é preciso dar uma resposta a isso, que é uma espécie de golpe paraguaio que a direita está montando com o Cunha, com o Temer, é preciso oferecer uma saída, porque se for simplesmente para dizer para as pessoas venham defender o governo do impeachment, ninguém vai se mobilizar. Porque tem uma indignação com o que nós temos visto, e não é só a corrupção, mas é porque esses casos todos revelam a forma como se governa o Brasil. Um país que tem várias carências, várias dificuldades. Agora a gente discute no nosso país um caso de milhares de crianças que vão passar a vida com deficiências por conta de uma epidemia de Zika vírus, de mosquito Aedes aegypti, porque o governo é incapaz, o Estado é incapaz de garantir uma saída para isso. Então, quando um país tem problemas desse tipo, a corrupção mostra que o Estado é organizado a atender determinados interesses. Então, se for simplesmente oferecer uma defesa do que está aí, as pessoas não vão se mobilizar. Eu acho que o que a gente precisa é recuperar a necessidade de defender o aprofundamento da democracia e ter uma saída de conjunto. Eu acho que em vez de Cunha, Temer e Paulinho da Força e outros agentes terríveis decidirem, é o povo quem tem que decidir o que acontece no nosso país, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é importante, a gente sempre fala Cunha, Temer, a eleição no Brasil ela é muito personalista, né? Ou seja, a relação entre um candidato e um partido, o elemento ideológico do partido, ele não é um elemento de domínio popular. Ou seja, você vota no Nassif e não no partido que o Nassif representa. E isso gera um prejuízo muito grande. O próprio Renan Calheiros, aí na crítica ao Temer, fala, você, enquanto esteve na presença do PMDB, você só tratou de RH, recursos humanos, e não de propostas. Ele mesmo reconhece que
a questão programática não existe, né? E aí não é um problema do PMDB, é um problema geral. Inclusive no PT, quando ele discute se ele é ou não é socialista, por exemplo. Mas já faz muitos anos que o PT tinha essas discussões. Tinha, a discussão né? agora Não, agora não. É Mas eu estou falando na história. Centralismo democrático. Né? Isso aí são polêmicas de 30 anos atrás. Sim, mas agora se é o Levi ou o Henrique Meirelles quem faz melhor o ajuste. Mas ainda é um reflexo do que é a questão programática. Qual é o programa atual no partido? Então, eu queria ver com a Djamila o seguinte, você tem dentro do governo nos últimos anos, se criaram ministérios, inclusive ministério ligado às mulheres, ligados a políticas de igualdade racial. Política de igualdade racial. De alguma maneira, esses ministérios ajudaram a fazer uma ponte dos movimentos com o Estado brasileiro? Na verdade, eram secretarias com status de ministério que agora foram extinguidas, né, e viraram uma coisa só, o Ministério da Cidadania, né? É assim, eu acho que algumas pautas levantadas pelo movimento negro há muitos anos acabaram sendo aceitas no governo Lula, por exemplo, questão das cotas nas universidades, apesar que as cotas foi agora em 2012, né? Virou lei federal, mas isso é uma pauta do movimento negro já de muitos anos que a gente vem discutindo isso e algumas pautas foram aceitas, isso é inegável. Né, a questão do Estatuto da Igualdade Racial, infelizmente, não passou como nós gostaríamos, né? Teve que mexer algumas coisas, mas passou. Eu acho que a gente teve alguns avanços nesse sentido, mas eu gosto muito de frisar, mas que isso é uma luta que o movimento negro já vem fazendo há muitos anos e que acabou agora sendo aceita. Mas as próprias secretarias, elas não eram secretarias com muita verba também, então tinha essa questão. Né? E eu acho que, de certa forma, muitos militantes, de certa forma, com o tempo, acabaram sendo meio que aparelhados e a gente fica com dificuldade, às vezes, de fazer a crítica ao governo. Eu acho que, por mais que a gente tenha tido alguns avanços, a gente não pode esquecer que a juventude negra continua sendo exterminada, a gente não pode esquecer que a gente tem ainda vários problemas a serem... As mulheres negras continuam morrendo mais do que as mulheres brancas. Então vamos a uma outra pergunta. Mas eu acho que tem uma coisa, que só complementando o que a Djamila está dizendo, que essas secretarias, elas eram, como assim dizer, instrumentos meio, né? Eles não tinham recursos. Ou seja, havia uma expectativa que essas secretarias pudessem articular políticas intersetoriais. A questão é que mexer na intersetorialidade implica mexer no queijo do outro, e do outro, e do outro. E muitas vezes você acaba... Por mais que tenha um esforço da ministra Luísa Barros, dos outros ministros que antecederam, e agora o Ministério de Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial, que ficou a ministra Luísa, acho que essa é uma questão... A Nilma que Gomes. Incrível, né? Mas, que é incrível, ficou lá, mas está dentro lá. Mas ainda continua com o mesmo problema, porque a Nilma tem que articular, articular com o Ministério da Educação, com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Trabalho. O que o Gilberto Carvalho tentou lá e não conseguiu, que era estruturar uma área onde todas as demandas pudessem ser cobradas e acompanhadas. Porque se você faz uma política intersetorial, quem é o pai da política que foi bem sucedida? É qual ministério, é qual político, é qual benefício, rendimento eleitoral que você leva, quem leva? Vamos a mais uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin, lembrando que o programa foi gravado e as perguntas já enviadas ao nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, Nassif, a internauta Viviane Fonseca, de Belo Horizonte, faz a seguinte pergunta. A internet é um facilitador da educação política ou apenas um aglutinador de pessoas que têm pensamentos semelhantes? Alessandro. Acho que nenhum nem outro. Acho que ela pode funcionar como as duas coisas, dependendo de quem são os sujeitos que usam o instrumento. Ela é uma ferramenta. Então, ela pode, dependendo das redes, da forma com que os movimentos sociais se apropriam, que o cidadão se apropria, que o indivíduo se apropria, ele pode ser um instrumento onde ele vai poder ter uma ocasião de refletir e se ressignificar enquanto sujeito. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser e não é mal, um elemento de aglutinar pensamentos, ideias, posicionamentos. Agora, se a gente pensa um ou outro, a gente fragmenta e a gente deixa uma visão muito matizada da questão, e eu acho que ela é mais complexa do que isso. Eu acho que ela tem essas duas funções, as funções são importantes. Aglutinar pensamentos é importante para você criar massa crítica e criar uma capacidade mobilizatória, mas ao mesmo tempo as pessoas elas não estão alheias ao que está acontecendo, elas geram pensamento. Agora tem um ponto muito importante aí, que é essa abertura para o que está acontecendo no mundo, que o Thiago já falou
a maneira como as informações chegaram e ajudaram a estimular os movimentos aqui. Eu pergunto para a Djamila, essa experiência internacional, as informações, o mundo se abrindo, digamos, ao movimento, ajudou a definir ações e projetos, ideias do movimento de vocês? Sim, com certeza, porque a gente consegue, concordo com o que ele fala, depender de quem usa, né? Mas no caso dos movimentos que eu faço parte, ajudou porque a gente hoje consegue alcançar pessoas que a gente não alcançaria de outra forma. Né? Tem um grupo no Facebook, por exemplo, Feminismo Negro, que tem mais de 3 mil mulheres. E nesse grupo a gente faz várias discussões interessantes, a gente coloca textos lá dentro. Eu tive acesso a vários textos para o meu mestrado, defendi meu mestrado recentemente, porque o que eu sei de feminismo negro não foi a academia que me deu, foi a militância. Tá. E eu tive acesso a esses textos por conta desse grupo, da gente ter um grupo de estudos dentro de uma rede social. E fora isso, também pela questão da gente conseguir criar espaços onde a gente possa discutir as nossas questões, onde a gente possa organizar, inclusive, nossas questões e mobilizar as pessoas, muitas vezes, para algum ato, para alguma manifestação. Mas eu gosto de frisar essa questão também dos textos, o quanto que isso é importante, o quanto que muitas meninas foram ter contato com o feminismo através de um texto de internet e hoje montou um coletivo na sua comunidade, ou na sua escola, ou na sua faculdade. Então, pensando com estratégia, dá para instrumentalizar bastante. Isso é ótimo. Vamos para o segundo intervalo em brasilianos.org, volta já. Bom, voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que hoje faz um balanço dos movimentos sociais em 2015. Nesse último bloco, vamos analisar a capacidade de pressão dos movimentos sociais sobre as instituições políticas. Começar com o Tiago. Tiago, como é que vocês medem, digamos, os resultados dessas ações que vocês fazem em prol da educação aí? Olha, são muitos resultados, não é, Luiz? Eu acho que isso é uma coisa também que, a partir de junho de 2013, tem se desdobrado no país. Basta ver, a gente falou no primeiro bloco dessa luta das escolas aqui em São Paulo. O governo Alckmin ficou, durante muitas semanas, com um discurso intransigente. Veja, nós vamos fazer, vamos aplicar, isso aí é baderna. É o mesmo tipo de coisa que o Alckmin e o Haddad diziam em junho de 2013. Não vamos revogar tarifa nenhuma. Quer dizer, sempre esse primeiro capítulo. Ignoramos, é baderna, é minoria, não vamos considerar. Depois chega um momento em que, pela demanda ser justa, tanto era assim no caso do transporte como é no caso da educação, as pessoas vão percebendo do que se trata. Nesse caso das escolas, moveu a comunidade escolar, as famílias que iam ter que se deslocar, porque um filho iria estudar numa escola, outro filho noutra. Era evidente o descaso com a qualidade da educação, então a mobilização venceu. Então, vamos pegar um pouquinho a questão da informação. Claro. Algo que faz parte, digamos, do manual anti-manifestação de todas as polícias do mundo aí, que é infiltrar pessoas, aprontar um fuzuê, uma quebradeira para imputar aos manifestantes e tirar a legitimidade. Aqui se tentou isso aí, efetivamente, quebrando uma escola e não deu certo. Por que não deu certo? Bom, nesse caso pareceu, teve cheiro de operação orquestrada até com alto comando do governo, não é? Porque exatamente num dia aquele senhor Padula diz que nós vamos para uma operação de guerra, no dia seguinte os meninos saem da escola, entra um grupo ali, faz uma ação de vandalismo, minutos depois já tem um carro da TV Globo e o próprio assistente do secretário ali para dizer que isso é vandalismo. Então, claramente orquestrado. Isso em junho de 2013 também aconteceu. Quer dizer, muito daquele discurso criminalizador que a gente assistiu em junho de 2013 era baseado numa ação de provocadores. Então, como é que você vê a ação dos black blocs? Pois é, não são só provocadores. É claro que dentro do movimento também sempre tem diferenças de como se age. E num movimento desse tipo, que não tem um comando centralizado, não é aquela velha forma do caminhão de som, da liderança que diz e conduz e decide. Então é claro que essa pluralidade vai aparecer. Eu acho que os black blocs são uma manifestação de descontentamento social, de raiva social. No caso de junho de 2013, isso era ainda mais evidente, porque a princípio tinha uma direção, era contra Palácio do Governo, era contra Congresso Nacional, era contra, eventualmente, carro de determinados veículos de imprensa, contra a polícia. Então, é compreensível. Agora, do meu ponto de vista, não é a forma mais inteligente de você atuar, porque você, com esse tipo de ação de violência isolada, você se dissocia de todo um conjunto da sociedade que apoia essas iniciativas. Então, você abre o flanco para esse discurso criminalizador. Mas nem sempre dá certo.
me lembro claramente daquela pesquisa, a famosa pesquisa do Datena de junho, que o Datena ia com essa, bom, aqui é baderna, quem está a favor ou contra o protesto com baderna, ele tentou 2 vezes e 2 vezes ganhou. Porque as pessoas naquele momento perceberam, e eu acho que tem momentos críticos em que isso se revela, que a principal violência é a violência da polícia contra os manifestantes, é a violência de um certo tipo de imprensa na seletividade da forma como organiza as informações, é a violência dos governos com as suas propostas. Existe violência maior do que essa, de você fechar 100 escolas num país que tem uma carência de educação como a nossa, de você tirar o irmão de uma escola e colocar em outra? Tem violência maior do que essa? Então, nesses momentos críticos, eu acho que as pessoas conseguem ter uma capacidade de discernimento de passar por cima. O que não quer dizer que seja correto você ter ações de violência isolada. Eu acho que dificulta muito, dificulta a massificação e abre o flanco para esse discurso criminalizador. Mas acho que tem duas Defina a coisas. violência, né? Pois é, mas acho que tem 2 coisas que são importantes aí pensar, porque se nós observarmos desde que se começa a estudar movimentos sociais no século XIX e as massas ganham, pensa a Comuna de Paris ou todas as outras manifestações que vão acontecendo a partir daí, é estratégico para a elite os elementos de deslegitimação. E as ações de violência para enfrentar a violência ou a infiltração sempre foram elementos de estratégia para garantir um determinado discurso ideológico, um discurso dominante, né? Um discurso predominante na estrutura social, para evitar que determinadas forças sociais pudessem mostrar uma outra perspectiva de vida, de mundo, de política, né? Então, acho que essa é uma questão importante e isso se associa também com como a gente pensa políticas públicas, eu penso. Porque se, por um lado, nós temos a ação dos meninos tomando as escolas agora, recentemente, nós temos tomando as ruas nos 20 centavos, ou qualquer outro movimento que a gente pensa, o movimento negro fazendo a quilombação e outras coisas mais para tentar retomar elementos identitários, os movimentos de mulheres reivindicando direitos, o movimento LGBT, a questão trans, todos esses elementos têm uma questão importante. Como que nós pensamos políticas públicas? E nós temos uma cultura muito, para mim, ruim no Brasil, que é a cultura do especialista. Ou seja, eu falo com a mulher negra aqui e depois eu digo, olha, tem que fazer assim. Mas quem disse sou eu. Quem disse que o que eu digo é exatamente aquilo que é a perspectiva daquele que é o objeto da política pública. Então nós precisamos acolher novos atores no processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Nós temos um caso aqui, um programa que né? gravamos aí com os rapazes aí da ocupação, que um deles dizia o seguinte, olha, eu sou lá de Santo André, tem 2 favelas, tem uma escola em cada favela. Essas favelas você tem até problemas de mortes e tudo. Se pegasse aluno de uma escola e levasse para outra, exatamente. ou seja, características que não é o burocrata. Eu queria ver essa questão da violência também. Um outro ponto que as 3 adolescentes aqui me falaram, medo que eles tinham de represália. Foi represália de quem? Da direção da escola e da PM. E daí eu quero pegar um ponto com a Djamila aí, que na Baixada Santista, onde teve o maior massacre da história de São Paulo, escondido aí vergonhosamente por todos os poderes, inclusive pela mídia, que foram os massacres de maio de 2016, né? Sim. O que é aquilo? Esse massacre, a divulgação dele tem sido através da internet, das Mães de Maio lá, trazendo as informações. De que maneira que vocês tratam essa questão também da relação, esse genocídio que tem dos jovens negros na periferia, especialmente na Baixada Santista? Costumo dizer que o genocídio da população negra, na verdade, não é um fenômeno atual, né? Na verdade, faz parte, né? Foram mais de 300 anos de escravidão, no processo de escravidão, quantos negros morreram, no pós-abolição, quantos mecanismos também foram criados, né, para isso. Você cria a lei da vadiagem em 41, que negros eram presos porque não tinham emprego, né, vadios, né, se encarcera a população negra. A gente teve esterilização forçada das mulheres negras na década de 80, por exemplo, que a gente quase não fala disso. Na década de 80? De 80, em 90, que resultou, a luta das mulheres negras contra essa esterilização forçada, resultou numa CPI, em 1991, que ficou conhecida como a CPI da esterilização, que é uma forma de genocídio também. Sim, sem dúvida. Né? E essa questão do extermínio da juventude negra é algo que o movimento negro vem denunciando já há muito tempo, né? E a gente sabe que a gente não consegue, né, tanta visibilidade, mas é algo que acontece cotidianamente. Esse último caso recente, né, 5 jovens tomam 111 tiros, é algo assim que
mostra o quanto que esse Estado é genocida e o quanto que a gente, de certa forma, a sociedade ainda, de certa forma, naturaliza essas violências. Né? Como se, mas estamos fazendo alguma coisa. São as vidas que não importam, como diria a Judith Butler. E as mulheres negras, eu queria ressaltar que esse ano, em 18 de novembro, teve a Marcha das Mulheres Negras, que foi um outro movimento que a mídia fez questão de invisibilizar. Levou 50 mil mulheres para Brasília, né, de todos os lugares do Brasil, para pautar essas questões, né, não só do genocídio da população negra, mas também falando das questões que nos atingem, porque é importante lembrar que as mulheres negras também morrem. Né? A gente pauta o genocídio pela questão do homem negro, que obviamente é o que mais morre, vítima do Estado na violência policial. Mas as mulheres negras também morrem na mão do Estado na questão da saúde. Né? Mortalidade materna, são 62% de mulheres negras que morrem. O aborto ser criminalizado significa que mulheres negras estão morrendo. Então, no feminicídio, na última pesquisa de feminicídios, mostra que aumentou o número de assassinatos de mulheres negras em 54%. Então, acho importante também a gente fazer esse recorte de gênero na questão do genocídio, porque homens e mulheres negras estão morrendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, mulher negra acadêmica. Sim. Eu lembro quando teve uma das marchas das mulheres negras, alguns anos atrás, teve um debate pela internet de movimentos alternativos. E a gente percebia um enorme preconceito de alguns intelectuais em relação a militantes sem formação acadêmica. Esse preconceito de conhecimento é comum aí no meio também? Você fala entre nós mulheres negras? Não. Sim, super é. Corrente. E até a questão de eu ser militante, por exemplo, dentro da academia. Então, mas você é militante, você é uma ideia de que ideológica. militante Como não se eles consegue não, fazer como se eles ciência. também não fossem. Nada é isento de ideologia. Inclusive, eles estão seguindo a ideologia de nos manter apartados desses espaços, estão seguindo a ideologia ainda de negar nossas epistemologias, porque você tem uma epistemologia dominante, que é legitimada, e os nossos contradiscursos são o tempo todo dizimados ali dentro da academia. Para eu estudar o que eu estudo na filosofia é algo dificílimo. Né? Eu não estudei nem Simone de Beauvoir na minha graduação, fui estudar por conta, quanto mais Angela Davis, eu tive que estudar por conta, foi um movimento de fora para dentro. Filosofia é uma área ainda extremamente masculina e branca, a própria história da filosofia. Então, existe esse preconceito mesmo. Até eu ser uma acadêmica, eu sou uma acadêmica, como é que eles chamam? Uma intelectual precária, na opinião deles, pelo fato de eu ser militante, por exemplo. Alessandro, essa questão das panelinhas acadêmicas também, como é que essas novas ideias entram na universidade, tendo também esses bloqueios? São lógicas de poder, né, Narciso? Se você pensar como que está estruturada a academia, por exemplo, como a Universidade de São Paulo, a principal universidade da América Latina, onde eu sou professor, você observa que você tem ainda o poder concentrado em professores titulares de determinadas áreas e numa lógica disciplinarista do século XIX. Ou seja, qualquer tentativa de fazer ciência numa perspectiva que não seja a perspectiva da disciplina e da especialidade dentro da disciplina, ela é sempre uma ciência de segunda categoria ou de difícil absorção. Então, quando você pensa em fazer, sei lá, uma pesquisa que tenha que ver com feminismo, política e ao mesmo tempo saúde, de onde você olha? Da filosofia, da saúde médica, do direito dentro da visão conservadora do direito, ou você consegue integrar? Mas se você integra, você é o quê? Você faz o quê? Porque você não é nem uma coisa nem outra. Então você vai desconstruindo esses argumentos como formiga mesmo, porque tanto ela que vai lá para encontrar um espaço para fazer pesquisa, também nós professores para encontrar espaço para fazer a nossa pesquisa. Por exemplo, a greve de 2007 que a USP fez contra, e as estatuais paulistas fizeram contra no governo José Serra, era exatamente porque havia um decreto que dizia que tipo de ciência tem recurso e que tipo de ciência não tem recurso. Se a ciência do DNA, a ciência do petróleo, a ciência de não sei o que lá, tem dinheiro. A ciência da filosofia política de mulheres negras de Moçambique. Juventude em Moçambique, como foi um mestrado que eu orientei. Imagina esse cenário agora com os cortes todos nas agências de fomento à pesquisa, Sim. por exemplo. Porque a gente terrível. você falou dos cortes da UFRJ, mas vamos pensar a Universidade do Recôncavo Baiano, Claro. ou pegar a do Vale do Mocuri, ou as outras... Centenas de que programas de estão pós-graduação que estão sem financiamento com os cortes na CAPES, no CNPq. 25% Pessoal, sem bolsa. infelizmente nós temos aqui, além da... O governo tem restrição orçamentária e nós temos restrição de tempo. O programa brasilianos.org sobre o balanço dos movimentos sociais em 2015 termina por aqui.
Eu agradeço a participação do Tiago Aguiar, que é militante do movimento Juntos, a Djamila Ribeiro, que é filósofo e pesquisadora da Unifesp, e do Alessandro Soares da Silva, que é professor livre-docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Também agradeço a colaboração do jornalista Nelson Lind e você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. Lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.